de cordel, imagens do sertão. Pedro Malazarte, as presepadas de Pedro Malazarte, do autor Francisco Sales Areda. Eu vou contar uma história que vem dos meus bisavós, os meus pais já aprenderam com os meus velhos avós, eu aprendi com meus pais e vai servir para nós. Era Pedro Malazarte, um curioso ladino, que viveu de presepadas desde muito pequenino, nunca achou um caloteiro que lhe encarasse o destino. O Pedro nasceu no dia 24 de agosto, era ativo e muito forte, inteligente e disposto, se é certo que a espírito havia nele um encosto. Porque desde pequenino Pedro era astucioso, nunca armou uma cilada para não ser vitorioso, fez cabra velho escolado com ele ficar nervoso. Ele ainda era pequeno, foi à feira um certo dia e encontrou na estrada o padre da freguesia encostado na porteira que lá no caminho havia. Abre aí esta porteira, disse o padre carrancudo, e quem é o cidadão? Perguntou Pedro sisudo. Disse ele, eu sou um padre, o homem que aprendeu tudo. Pedro aí sorriu e disse, uma dessa é de primeira. O senhor diz que é sabido, mas só conversa besteira. Como foi que aprendeu tudo e não sabe abrir porteira? O padre disse, menino, tu já ganhasse a questão. Me dizes para onde vai, e também teus pais quem são, se mora perto ou longe, se estão em casa ou não. Moro perto, disse Pedro, vou para o mais precisado, pai está no arrependido, pelejando agoniado, e mamãe está pagando o prazer do ano passado. O padre disse, menino, tua linguagem é sem fim, e esta tua conversa vai explicar toda a mim. Pedro disse, eu nunca vi um sabido besta assim. Mas precisada é a feira, arrependido o roçado, aonde o homem trabalha, com prejuízo de lado, e mamãe está pagando porque está de resguardo. O padre disse consigo, este menino é o cão, deu rédeas ao seu cavalo, e não quis mais discussão, e Pedro se foi para a feira cumprir sua obrigação. Outro dia Pedro foi à casa de um seu parente, quando voltava achou no caminho uma corrente, sendo metal amarelo, e ficou muito contente. Pedro pegou a corrente, poliu-a por desaforo, a bicha ficou brilhando, que parecia ser ouro, e Pedro disse com esta, vou arranjar um tesouro. Adiante entrou na casa de um ricaço fazendeiro, a mulher estava só, e Pedro escopeteiro deu a corrente em 3 joias e 100.000 réis em dinheiro. E quando o homem chegou, Pedro já tinha saído, a mulher contou-lhe a troca, ele gritou, bandido, vou atrás até pegá-lo e quebrar-lhe o pé do ouvido. Montou no burro e correu, porém Pedro era passado, de longe avistou o cabra que vinha desesperado, levantou logo um trama para se livrar do traçado. Bem na beira da estrada, Pedro defecou ligeiro e cobriu com um chapéu, gritando com desespero, quem me ajuda a eu pegar um passarinho estrangeiro. O fazendeiro que era, ambicioso e perito, pensou consigo este pássaro, só poderá ser bonito, vou ajudar a pegá-lo, porque dele eu necessito. E falou para comprá-lo, de ambição quase tonto, disse Pedro é 100.000 réis, sem um tostão de desconto, e o senhor quando vê-lo, talvez não dê por um conto. É um pássaro verde-louro, golado como cancão, e tem a crista de seda, canta que chama atenção, tem o bico de marreta, belisca que só o cão. Para nós podermos pegá-lo, é bom que eu vá primeiro, arranjar uma gaiola, fique que volto ligeiro, e o rico por segurança passou-lhe logo o dinheiro. E deu mais o burro a Pedro, para ele voltar urgente, ficou no meio da estrada, de cócora feito um demente, segurando no chapéu, e Pedro se foi contente. Adiante deixou o burro e ganhou o marmeleiro, o rico lá esperando, esperou quase o dia inteiro, até que pôde conhecer que o Pedro era estradeiro. E por fim desenganou-se, que Pedro não vinha mais, disse consigo eu fiz, que todo mundo não faz, mas deixa estar que ainda pego aquele Satanás. Este pássaro que ele disse, que está aqui trancado, disse que belisca muito, mas já estou desgraçado, vou me arriscar a pegá-lo para ver o resultado. Foi levantando o chapéu, por baixo empurrou a mão, a fim de pegar o pássaro, que estava ali no chão, mas em vez de passarinho, abraçou o cagalhão.
Quando pegou o que arrochou, foi massa para todo lado. Deu um grito e levantou-se, praguejando indignado. Passou as mãos pela cara, ficou todo lambuzado. O rico viu-se apertado com a grande fedentina. Além de ser enganado, fez da cara uma latrina, que gastou quase 1 hora para fazer a faxina. Depois encontrou o burro pelas rédeas enganchado, e desse dia em diante ele ficou exemplado. Nunca mais encontrou Pedro para vingar do passado. Pedro um dia disse ao pai: quero vossa permissão para percorrer o mundo, que eu tenho precisão. Dizem que o mundo é a escola, eu vou ver se aprendo ou não. Assim Pedro viajou, sem sentir pequeno abalo, passando no outro dia, na caveira de um cavalo, dentro tinha um urubu, e Pedro pôde agarrá-lo. Botou de lado e seguiu, dizendo com este agora: vou arranjar qualquer coisa, por este mundo afora, e seguiu fazendo plano, a bem de sua melhora. À noite chegou em casa de um fazendeiro abastardo e pediu para dormir. Lá Pedro ficou hospedado, porém o dono da casa era um rico desgraçado. Mandou Pedro arranjar-se num quarto atrás do oitão. Não lhe deu ceia e nem rede. Pedro foi dormir no chão, onde deitavam as galinhas num palhiço de feijão. Pedro, com fome e enfadado, deitou-se, mas não dormia. Tinha um quarto, uma janela, que por ela se subia. Os movimentos da casa, ele de lá tudo via. Observou na cozinha a criada preparando arroz, carne, bife e lombo em boas caixas guardando, e viu a dona da casa chegar a negra explicando: negra, você guarde lombo, galinha e carne guisada, verdura, arroz, macarrão, 3 latas de goiabada, um queijo e 4 sardinhas e um pote de coalhadas. Guarde 3 bolos de ovos, que amanhã temos visita. Não deixe de preparar pamonha e carne frita, que eu quero apresentar uma mesada bonita. Pedro tudo observava, lá no janelão trepado, viu bem aonde a criada deixou tudo bem guardado, depois foi agasalhar-se num quarto bem encostado. A negra tinha um controle com o tal Joaquim Mãozinha. Nessa noite preparou-lhe um bom prato de galinha para entregar alta noite pela porta da cozinha. Pedro viu quando ele veio e a negra se levantou, abriu a porta e com ele muito tempo palestrou, trocando beijo e abraço, mas de 2 horas passou. Assim o dia amanheceu e Pedro, bem disfarçado, levantou-se e foi seguindo com seu urubu de lado até o dono da casa perguntar-lhe admirado: para que é este bicho, tão feio e tão fedorento? Pedro disse: este animal tem tanto merecimento, que adivinha qualquer coisa mais ligeiro que o vento. O homem disse: então mande, ele adivinhar ligeiro, o que vamos almoçar, se der certo no roteiro. Querendo vender o bicho, compro por todo o dinheiro. Pedro tocou no urubu, nessa mesma ocasião, ele fez uma buzina, rodou de asas no chão. Pedro disse: não precisa de descobrir tudo não. O que é, disse o homem, que o urubu quer dizer. Disse Pedro: ele está doido para um fuxico fazer, querendo até dizer coisa que aqui ninguém quer saber. Nisso o homem interessou-se, ainda mais dizendo assim: pode mandar explicar, do princípio até o fim. Desejo saber de tudo, que seja bom ou ruim. Pedro tocou no urubu, dizendo em voz alterada: vamos ver se eu sabe tudo, se decifra esta charada, é para dizer nesta casa, hoje o que é a mesada. Sabe tudo, remexeu-se, rodou em cima do pé, disse Pedro: ele prova que o almoço hoje é carne, lombo, arroz e bife, pamonha, bolo e café. O homem disse: deu certo, que o urubu desgraçado mandou botar o almoço, ele com Pedro sentado, almoçando e o urubu no pé da mesa sentado. Pedro topou com o pé no urubu carniceiro, ele fez um remexido, batendo em desespero. Pedro disse: sabe tudo, deixe de ser fuxiqueiro. O que foi que ele disse? Perguntou o homem vexado. Pelo disse esse idiota, está muito atravessado, dizendo que lá por dentro tem queijo e leite coalhado. O homem mandou buscar, e Pedro ali bem sisudo, topou ainda outra vez, assanhando sabe tudo. Ele mexeu-se, Pedro disse: cala teu bico abiúdo. O que foi que ele disse? Pedro respondeu na linha. Ele disse que lá dentro tem carne frita e galinha, o que quer fazer um fuxico com a ama da cozinha.
Diz ele que sua ama tem um chambregado arrochado, com um freguês que só vem, tarde da noite cismado. Ainda esta noite ela deu-lhe um bom prato de guisado. A negra foi intimada, descobriu tudo a miúdo. O homem disse: seu Pedro, quer me vender, sabe tudo. Dou por um conto de réis. Pedro respondeu sisudo. Porém o senhor comprando este animal de decência, é para ter todo cuidado, com gente sem consciência. Se alguém mijar-lhe a cabeça, se acaba toda a ciência. O Pedro passou as gaitas, o homem passou-lhe as gaitas e Pedro se foi embora. Mas a negra que ouviu toda a conversa de fora, disse: este urubu do cão, eu me vingo dele agora. Arrastou-o para um quarto, dizendo: bicho, conheça, que quem faz mal aos outros, é bom que também padeça. Vai adivinhar no inferno, mas eu lhe mijo a cabeça. Quando foi se aproximando, para fazer dele pinico, sabe tudo, agarrou-se na negra com um ibico, que dentro daquele quarto foi temeroso fuxico. Perdão, pessoal. Chegou o dono da casa, dizendo: negra caipora, você deu-me um prejuízo, como não pensei agora. Não quero mais vê-la aqui, pegue a reta e vá embora. A negra foi quem sofreu no bico do carniceiro, e o homem ficou triste porque perdeu seu dinheiro. Agora vamos saber de Pedro seu paradeiro. Com 5 dias depois, Pedro saiu no reinado. O rei mandou intimá-lo e depois de interrogado, conheceu sua inteligência, deu-lhe um serviço pesado. Entregou a ele um burro e depois disso foi ver um livro grande e deu-lhe, e começou a dizer: você com pena de morte ensine este burro a ler. Pedro seguiu com o livro e o burro para um lugar, comprou milho e começou, em cada página botar, um carocinho do milho para o burro exercitar. Com 1 mês depois o burro estava tão acostumado, que bastava ver o livro, ficava todo animado, focinhava todas as páginas, caçando o milho guardado. Pedro foi com ele ao rei. Quando na corte chegou, disse: pronto, majestade, seu burro já estudou, pegou o livro e presente aos conselheiros provou. Quando o burro viu o livro, chegou-se com alvoroço, passando todas as páginas, sem fazer nenhum esforço, porém era atrás do milho, mas não achou um caroço. O rei disse: o burro sabe, mas não explica a lição. É verdade, disse Pedro, senhor rei não tem razão, que mandou ensinar a ler, porém falar isto não. Está certo, disse o rei, porém amanhã bem cedo, você vem para ir comigo no pé daquele lajedo, é para furar aquela baraurana com dedo. Pedro ouviu tudo e disse: este rei está danado, a noite foi numa tenda, por lá arranjou um trado, furou no pau um buraco, deixou com cera tapado. Pela manhã Pedro foi com o rei e mais alguém, meteu o dedo no pau, sem combinar com ninguém. Quando o rei viu o buraco, disse: eu vou furar também. Meteu o dedo com força na barauana velada, que a junta saltou de vez, a mão ficou logo inchada, foi se curar e depois planejou outra cilada. Combinou com a rainha, a Pedro mandou chamar, para ir a um passeio, à noite na beira-mar, e lá empurrarem Pedro nas águas para se afogar. Quando chegaram na praia, deitaram-se junto ao cais, porém Pedro experiente, sempre acordado e sagaz. Mais tarde os seus soberanos dormiram e tudo mais. Quando Pedro viu que eles dormiam a todo pano, pegou o rei pelo meio e jogou no oceano, dizendo: rei desgraçado, nunca mais tu és tirano. Gritou chamando a rainha, dizendo: acorde, senhora, nosso rei enlouqueceu e pulou no mar agora. Acude se quer salvá-lo, pule também sem demora. A rainha disse: não, perdido vai quem está, se eu pular morro também, assim é melhor ficar. Os culpados fomos nós, não tenho a quem me queixar. Findou-se o rei e ficou Pedro, servindo de conselheiro. A rainha consagrou-se, real amor verdadeiro. Enfim casou-se e ficou, sendo da coroa herdeiro.